pelo privilégio que Ele nos concede de estar aqui mais uma vez com vocês. Sou grato ao Senhor, estou muito feliz de poder retornar a essa casa, de cultuar mais uma vez com vocês. E louvo ao Senhor pelo culto prestado até aqui, pelos louvores entoados, que sinceramente, se você ainda não professa a mesma fé que nós, e até aqui escutou o Senhor falar de tantas maneiras ao teu coração, eu ainda não posso acreditar que seu coração ainda esteja fechado para Jesus. Porque meu irmão, minha irmã, Jesus falou muito até aqui. Louvado seja Deus por isso. Eu parabenizo vocês pela liturgia do culto. Minha gratidão a Deus por isso, por estar aqui com vocês. Minha gratidão pelo convite honroso que foi feito à nossa pessoa. Minha gratidão também ao pastor pela confiança que nos disponibiliza esse pouco, esse microfone para falar a vocês. E por este tempo. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Tenho, porém, contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas existe uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo, assentado, mesmo, baixe sua cabeça. Ore comigo. Pai eterno, meu Deus soberano, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti por este culto maravilhoso. Tenho certeza que todos os louvores entoados subiram ao Teu trono. Estamos aqui, Senhor, reunidos para glorificar o Teu santo nome. Neste momento em especial, Senhor, quero Te agradecer pela Tua palavra, pelo este momento que o Senhor nos concedeu, que Tu nos concede, nos oportuniza de ouvir mais uma vez a Tua Santa Escritura. Neste momento peço que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento e principalmente o nosso coração, para que esta palavra venha encontrar guarida em nossa vida e que venhamos possar praticar. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse, muitas vezes, alguns irmãos acabam não querendo ler, alguns têm um suposto medo ou um receio de ler o livro do Apocalipse, mas, na verdade, o livro do Apocalipse não é para causar nenhum tipo de medo ao crente. Na verdade, o livro do Apocalipse ele é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria. E a única pessoa que realmente deve sentir medo ao ler o Apocalipse é aquela que está perdida. Quando João escreveu a carta do Apocalipse às 7 igrejas, foi um contexto em que a igreja estava sendo amplamente perseguida. Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por professar a sua fé em Jesus Cristo, e porque também haviam sido acusados de forma mentirosa pelo imperador Nero, que os cristãos haviam colocado fogo na cidade de Roma. E isso fez com que encandeasse uma grande perseguição como nunca vista antes aos cristãos. E os cristãos morreram de muitas formas. Alguns morreram surras, outros foram queimados vivos em postes,
que o imperador debochava deles e diziam que eles assim morriam para iluminar a cidade. Outros eram enforcados, outros crucificados. Muitas vezes havia dias que cristãos eram crucificados o dia inteiro, até não haver mais madeira na cidade para crucificar os cristãos. Alguns cristãos também eram amarrados a 4 cavalos. Amarrava-se uma corda no pé do cavalo, em cada cavalo, e amarrava naquela pessoa nos seus 2 braços e nas suas 2 pernas. Deitava essa pessoa no chão e batiam nos 4 cavalos para que todos eles corressem em uma direção oposta, de modo que os membros se deslocassem. Não bastante, também os cristãos eram jogados em coliseus para serem devorados por leões. Mas tudo isso não foi capaz de parar a igreja do Senhor. Os cristãos eram colocados para serem mortos, entregues às feras. E aconteceu algo muito interessante. Os cristãos, eles não sentiam medo mais e encaravam a morte de forma muito corajosa. Os cristãos entravam no Coliseu e aquela grande multidão que ansiava para ver os animais correndo para atacar os crentes, que tratava todo aquele espetáculo horrendo como uma diversão, chegou um certo momento que começou a perceber uma mudança naqueles cristãos. Ao momento em que eles entravam nos coliseus, eles agora ficavam de mãos dadas e louvavam ao Senhor. E mesmo quando as feras atacavam, eles permaneciam adorando e glorificando a Deus, agradecendo pelo privilégio de morrer pela sua santa palavra, pelo seu santo evangelho. E agora aquelas multidões que ficavam alvoroçadas para ver os crentes morrendo, começaram a questionar em seus corações: o que será que tem de tão interessante na história desse carpinteiro, para fazer eles, até no momento da sua morte, glorificá-lo e exaltá-lo, e entregar a sua vida sem nenhuma hesitação? E assim a palavra de Deus foi se espalhando. O apóstolo João também foi perseguido. E numa tentativa de matá-lo, a história nos conta que foi colocado dentro de um grande caldeirão, de um tacho quente. E nada aconteceu ao apóstolo João, nem dano aconteceu à sua vida. Então o imperador, furioso, resolveu isolá-lo na ilha de Patmos, a ilha para onde iam todos os inimigos políticos. Era uma ilha para onde os homens iam para esperar a morte. Já havia passado 90 anos depois de Cristo. Estamos falando de mais ou menos 90 anos depois de Cristo, aproximadamente 60 anos que Cristo já retornou ao céu. João é o único apóstolo dos 12 que ainda está vivo. E esse último apóstolo é preso e exilado em uma ilha. A igreja agora está triste, desfalecida, angustiada, e achando que havia chegado o seu fim. É nesse contexto de angústia, de tristeza, que o Senhor se revela a João. E João, no meio da sua tristeza, ali isolado naquela ilha, o Senhor aparece ele em visão e diz: João, sobe aqui. Eu hei de revelar a você todas as coisas que breve hão de acontecer. E quando João escreveu este maravilhoso livro, esta revelação, ele entregou a essas igrejas. E essas igrejas que estavam sendo perseguidas encontram neste livro uma mensagem de esperança. Porque uma igreja que estava sendo morta, perseguida, martirizada, ao ler as palavras do seu Deus dizendo: eu venci a morte, o imperador de Roma não pode mandar no mundo, eu continuo soberano no meu trono, vocês serão vingados. Hoje vocês choram, vocês lamentam pelos seus parentes, pelos seus irmãos, pelos seus amigos que estão enfrentando a morte, mas chegará um dia que eu, o Senhor, limparei dos seus olhos toda lágrima, e não mais haverá dor, nem tristeza, nem angústia, não mais haverá morte. A mensagem do Apocalipse é a mensagem
de esperança. Ela é cheia de simbolismos, para que os romanos não a compreendessem, mas que os judeus, em sua cultura judaica, facilmente interpretariam estes símbolos. E através desse livro, os crentes refugiados, perseguidos, caçavam o livro de Apocalipse para ler aquela mensagem de esperança ao seu coração. A primeira igreja a receber a carta do Apocalipse foi a igreja de Éfeso, a qual nós lemos no capítulo 2. Quando o livro do Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia, é uma forma de simbolismo também, porque o 7 no livro do Apocalipse é um sinal de completude, algo perfeito, algo completo. Então, no momento em que é dado às 7 igrejas, também é dado a toda a igreja do mundo de forma universal. Hoje mesmo nós estamos presenciando como esta mensagem, ela é atual, nós veremos adiante. Uma mensagem que foi à igreja há 2000 anos atrás, ela permanece viva e atual e continua se aplicando a nós. Mas o que eu acho interessante é que o livro do Apocalipse, você sabe bem, é recheado daquelas histórias das taças, das trombetas, da ira de Deus, do grande julgamento, do juízo final. Mas antes de tudo isso, antes de Deus julgar a humanidade, antes de Deus trazer o seu juízo aos ímpios, Ele primeiro trata com o seu povo. Ele primeiro trata com a sua noiva, com a sua igreja. E antes de dar o juízo, de sentenciar a sua igreja, Ele também convoca ela ao arrependimento. E a primeira igreja selecionada é a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela está incluída entre as igrejas que receberam tanto elogios como críticas. E a crítica principal feita à igreja de Éfeso, que eu gostaria de me deter nessa noite, é quando o Senhor fala, na altura do verso 4, quando diz assim: tem, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Nessa noite o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, falou sobre o seu amor, falou que cuida de você. Eu louvo a Deus porque o Espírito é o mesmo, Ele vai nos confirmando a mensagem. Eu tenho absoluta certeza que você que chegou aqui nessa noite não vai voltar para casa da mesma maneira, não vai retornar da mesma maneira que entrou por estas portas. Eu olho para essa igreja e fico a admirar o quão vocês são abençoados pelo Senhor tratar com vocês, de dar uma mensagem de tão grande amor, mas ao mesmo tempo uma mensagem de arrependimento. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama. E louvado seja Deus quando Ele nos corrige, porque isso significa que Ele não desistiu de nós. A igreja de Éfeso é uma igreja altamente ortodoxa, altamente zelosa pela doutrina. Era uma igreja muito estudiosa, ansiava muito pelas Escrituras. Só que o Senhor tem uma grande e dura crítica a ela, por causa do seu extremismo. Entretanto, antes de Deus dar essa crítica à igreja de Éfeso, Ele faz os seus elogios a ela. Quando João está para ver a visão de Jesus Cristo ressurreto, naquela belíssima visão, ele vê que Cristo está no meio dos candeeiros. Os candeeiros aqui são as igrejas. Cristo, Ele está no meio das igrejas. Quando João sobe ao céu e recebe aquela revelação e vai escrever as cartas àquelas igrejas, ele enxerga Cristo, e Cristo não está em um lugar e as igrejas estão à parte. João vê Cristo no meio daquelas igrejas. E assim, dessa forma que Cristo, Ele se apresenta no meio
da sua igreja. E aqui no início nós precisamos já estabelecer de cara uma coisa: não há esperança para os desigrejados. Enquanto você não resolver aceitar a Cristo e se congregar com seus irmãos, meu irmão, minha irmã, não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora da igreja, não há salvação fora dos caminhos do Senhor. E é uma coisa que tem crescido tanto nos dias atuais, principalmente depois da pandemia. As pessoas se acostumaram a escutar uma mensagem aqui, a fazer o seu devocional aqui, a pular, e não querem mais se congregar. Por que não querem se congregar? Por causa do seu coração duro, porque não querem ter que conviver em amor, em união com seus irmãos, porque não querem assumir o compromisso também de dizimar e de ofertar, porque eles querem uma vida onde o pastor não os repreenda, uma vida onde eles possam acessar somente as mensagens que satisfazem o seu ego. Nós vemos nos dias atuais uma geração de pessoas que querem um noivo, mas não querem a sua noiva. Eles querem a cabeça do corpo, mas rejeitam o corpo, os membros que Cristo disse que é a sua igreja. E daqui, neste princípio, eu já quero estabelecer a você logo de cara: isso não existe. Cristo não está à parte da igreja, Cristo está presente no meio da igreja. E para ser salvo, você tem sim que se manter em união, se congregando com os irmãos. A visão que João tem é que Cristo está no meio da igreja. Não tem como você querer a Cristo e rejeitar a sua noiva, rejeitar a sua igreja. Isso é uma contradição. No livro aos Hebreus, no capítulo 10, o escritor nos exorta: não deixemos de nos congregarmos. E no livro do Apocalipse, quando ele começa a sua mensagem às igrejas, é a primeira coisa que ele estabelece. A mensagem é às igrejas, não é para quem está fora, a mensagem é para as igrejas, quem faz parte da igreja invisível, porque existem muitos, infelizmente, que fazem parte da igreja visível, mas não compunham a igreja invisível. No meio de nós existem os fiéis e os infiéis, e a igreja de Éfeso, ela não era diferente. Então Cristo começa a sua mensagem mostrando e dizendo que ele estava no meio das igrejas, que estava naquela congregação. A igreja de Éfeso também, ela é chamada pelo próprio Deus a se arrepender, a retornar ao seu primeiro amor. A igreja de Éfeso era localizada, obviamente, na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela era a maior que existia na Ásia. Era a igreja mais rica, era a cidade com mais aquisições financeiras. Lá existia um grande porto marítimo, onde todas as pessoas, para onde quisessem ir viajar pelas regiões da Ásia, tinham que passar por Éfeso. E nessa grande cidade, apesar de ser uma cidade rica, muito popular, onde habitava cerca de mais de 200 mil pessoas, também era uma cidade muito supersticiosa, era uma cidade muito idólatra, uma cidade onde havia um grande templo a deusa Diana, como nós iremos ver lá no capítulo 19 de Atos. Era uma cidade que existiam muitas prostitutas cultuais que estavam ali para servir os deuses, e no meio dessa grande imoralidade, a igreja de Éfeso estava centralizada. No meio de toda aquela sujeira do pecado estava a cidade, a igreja de Éfeso.
E eles tinham que enfrentar dois grandes problemas. O primeiro problema era a perseguição. Estavam enfrentando a perseguição terrível de Roma. E o segundo problema era justamente a imoralidade entrando dentro das igrejas, dentro dos templos. E os falsos ensinos, as heresias, os falsos mestres. Então Cristo se dirige primeiramente a esta igreja. E como é a mensagem de Cristo a essa igreja? No verso 1, nós vemos que no início da mensagem, Cristo, ele se revela à igreja, e quando ele se revela à igreja de Éfeso, João vê naquela visão que ele está dentro daquela igreja, está centralizado no meio da igreja. João olha para aquela visão e vê com seus olhos a presença manifesta do Cristo vivo em glória no meio da igreja. E por muitas vezes nós esquecemos disso, o primordial dos nossos cultos de adoração a Deus. Cristo inicia a sua mensagem a Éfeso mostrando o seguinte: eu estou no meio de vocês. Muitas vezes os nossos cultos são regados de motivos banais, egoístas. Nós chegamos ao culto, dobramos os nossos joelhos, oramos ao Senhor, e a nossa oração parece mais uma lista de compra. Nós lembramos de Deus somente para aquilo que nós estamos querendo, precisando. Mas Cristo mostra a igreja de Éfeso e mostra a nós essa noite que a maior necessidade da igreja é a presença do Cristo vivo no meio dela. E Cristo, ele está no meio da igreja. Por isso a necessidade de um culto reverente, de hinos cristocêntricos, a necessidade de se comportar, a necessidade de adorar, de louvar, porque o nosso Cristo, ele está presente no meio de nós, está presente no meio da igreja. Você percebe que os cultos de oração, os cultos de doutrina, têm perdido ampla concorrência para os cultos da vitória, o culto da bênção. Os cristãos vêm até Cristo pensando somente naquilo que Deus pode lhes proporcionar. Mas o maior presente que Deus tem para mim e para você, tu já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus e perdão pelos nossos pecados. Você recebeu esse presente de Cristo? Se você recebeu esse presente, levanta sua mão. Dá uma glória a Deus, uma gratidão ao Cristo Jesus. Aleluia. Cristo dá uma mensagem a Éfeso, e preste sua atenção. Ele elogia ela por 3 virtudes. Cristo fala que Éfeso tinha 3 virtudes. E quais eram elas? A primeira virtude de Éfeso é porque era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Cristo disse: vocês também odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de falsos mestres que ensinavam uma vida dupla para o cristão. Diziam que você devia pecar para que a graça abundasse mais em sua vida. Falavam que era normal ter uma vida de pecado por causa da nossa natureza e que Cristo já havia pago por todos os nossos pecados. Ensinavam uma vida de imoralidade aos cristãos, e esses homens haviam entrado dentro das igrejas. Porém, a igreja
E Cristo aplaude essa igreja por esta atitude valorosa deles, porque eles foram atenciosos na palavra, na doutrina do Senhor. E neste ponto, nós, como igreja brasileira, precisamos muito aprender com a igreja de Éfeso, porque a nossa igreja nos dias atuais é uma igreja que ela não quer mais pensar, refletir, ela quer sentir, ela quer as emoções, ela não quer o culto racional. É a igreja que não quer mais as doutrinas, é a igreja que quer as novidades, é a igreja que não querem a Bíblia, mas querem os sonhos e as revelações e os mistérios. Cristo, ele faz um grande elogio à igreja de Éfeso, dizendo: vocês resistiram a todas estas coisas, mesmo com os falsos cristãos tentando perverter o ensinamento nesta igreja, vocês os rejeitaram, permaneceram fiéis à doutrina, rejeitaram o evangelho da facilidade, do ego, mas permaneceram abraçando o evangelho da renúncia, o evangelho da porta estreita. Cristo elogia a igreja de Éfeso por isso. O segundo elogio à igreja de Éfeso é que era uma igreja envolvida com a obra, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que estava sempre engajada. Não era a igreja que era meramente auditório, porque existem os cristãos que eles aceitam a Jesus, e depois disso eles veem a igreja como um mero espectador. Ele vem, assiste o culto, vai embora. Ele passa a semana todinha alimentando a carne, dando vazão aos prazeres pecaminosos, né? Quando chega no domingo, Deus fale comigo, fale no meu coração. Deus estava lá para falar com você durante a semana inteira, e você não quis. Deus nunca está em silêncio para um crente que está com a sua Bíblia aberta. Éfeso é elogiada, porque é a igreja que está sempre buscando, está sempre ativa, está sempre lendo as Escrituras, buscando a face do Senhor. A igreja que trabalhava. Será que nós estamos sendo também trabalhadores na obra do Senhor? Ou será que só estamos deixando o resto para Ele? Será que nós só estamos deixando o domingo para Deus? Será que nós buscamos ao Senhor durante a semana inteira? Será que hoje, depois que você sair por estas portas, amanhã, na semana que se inicia, você vai buscar a Deus? Ou vai continuar vivendo uma vida distante dos caminhos do Senhor? Eu sei que com esse tipo de mensagem ninguém se anima muito, né? Uma vez Jesus estava pregando e deu uma mensagem muito dura de arrependimento, de modo que a multidão começou a ir embora. Já pensou? Jesus pregando, a multidão não gostou do ensinamento e foi embora. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, essa mensagem é muito dura, olha o povo indo embora. Jesus olhou e disse: vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem ir embora também não? É nesse episódio que Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? A terceira virtude que Éfeso é elogiada é porque é uma igreja perseverante nas tribulações, mesmo diante da perseguição. É uma igreja que permaneceu fiel ao Senhor. E meus irmãos,
falso mesmo, eu não vou mais lá. Não, porque fulano disse isso comigo, eu não vou mais para a igreja, não. É uma igreja que não é perseverante. E eu nem estou falando de tribulação, eu estou falando de coisas banais. Se uma igreja que ela se desvia por coisas banais, quem dirá uma perseguição? Uma igreja perseguida, torturada. O Senhor convoca essa noite para a gente refletir. Que tipo de crente nós estamos sendo? Só que apesar das virtudes, as 3 virtudes que o Senhor deu a Éfeso, é uma igreja que ama a doutrina, resiste aos falsos profetas, é uma igreja que é muito ativa na obra, é uma igreja que persevera na perseguição, mas tem um problema. Tem um grande problema. É uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Cristo diz: eu tenho contra você o seguinte: vocês perderam o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Quando é que nós abandonamos o nosso primeiro amor, igreja? Quando? Quando é que nós abandonamos o nosso primeiro amor? Sabe um dos motivos por que Éfeso havia abandonado o seu primeiro amor? É que eles eram tão rigorosos pela doutrina, tão rigorosos, que acabaram odiando a mensagem dos nicolaítas. Até aí tudo ok. Só que aí eles confundiram as coisas. Eles não passaram mais somente a odiar os nicolaítas, mas a mensagem dos nicolaítas, mas também passaram a odiar aquelas pessoas. Olhavam para a sua cidade afundada em pecado e nutria ódio em seu coração por eles. Olhava e dizia: são tudo perdido. Hoje foi feita uma leitura aqui no capítulo 5 de Lucas. A igreja de Éfeso estava agindo igual aqueles fariseus. Olhava para Jesus no meio dos publicanos e dizia: por que o teu mestre anda no meio desses publicanos? Por que ele anda no meio desses ímpios? O julgamento alheio esfriou o amor em Éfeso. Éfeso deixou de ter amor pelas almas perdidas. Éfeso viu a salvação tão somente dentro das suas 4 paredes. Olhava para os que estavam lá fora e dizia: não tem mais jeito para eles, vamos servir a Deus aqui. Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, que chegou aqui essa noite e que ainda não abriu o coração para Jesus, eu quero te dizer que aqui está uma igreja que não é como Éfeso nesse sentido, mas que irá te acolher e que te chama para professar a fé em Cristo Jesus, para abrir o coração a Deus e viver uma nova vida. Aleluia. O amor de Éfeso esfriou. Era uma igreja que ela era muito dedicada à doutrina, trabalhava, mas era uma igreja que tinha como somente as obras, a obra de Deus, como mera rotina. Dobravam os seus joelhos como mera rotina, e os cultos como uma mera rotina. Muitas vezes, e pode ter até sido o teu caso hoje, você veio aqui só porque o domingo é o dia de ir à igreja. Se você se encontra nessa situação, eu quero te dizer uma coisa: o teu amor se esfriou. Mas Jesus nessa noite te chama a retornar ao primeiro amor. E Cristo diz: lembra-te de onde caíste. Aleluia. O que Cristo queria dizer quando diz: lembra-te de onde caíste? Cristo estava dizendo: lembra o que você deixou de fazer. Aquelas orações fervorosas que você fazia em sua casa, aqueles cultos domésticos, aquele momento que você
momentinho a sós com Deus, aquele seu devocional que você abandonou. Cristo está dizendo nessa noite que Ele sente saudade desses momentos. Ele sente saudade daquelas noites de oração. Que Ele sente saudade das tuas lágrimas. E que Ele permitiu estes problemas se levantarem na sua vida para que você retornasse a Ele. Só que dessa vez Ele não quer te perder. E reservou esta noite para te dar um recado. Volta ao primeiro amor. Lembra do que você deixou de fazer. Arrepende-te dos seus pecados. Eu estou de braços abertos nessa noite te esperando. Aleluia. O coração da igreja de Éfeso estava seco, sem amor. Sabe por que a igreja de Éfeso se esfriou? Porque era uma igreja altamente julgadora. Era uma igreja que sabia ver o erro dos ensinos dos nicolaítas. Era uma igreja que sabia ver o pecado estampado na sociedade. Mas não era uma igreja capaz de ver em si mesma a frieza do seu coração. Era uma igreja capaz de identificar o mal em todos os seus próximos, mas ela não vê o seu próprio umbigo. Examina-se, pois, o homem aos outros, a si mesmo. Examina-se o homem, pois, a si mesmo. A igreja de Éfeso era muito boa em examinar os outros, mas não sabia examinar a si mesmo. Cristo diz: lembra-te de onde caíste. E Éfeso era uma igreja que estava sem amor. Uma igreja que não tinha mais a devoção, a mesma dedicação a Deus como antes. Mas a boa notícia é que Cristo faz um convite à igreja. Cristo faz um convite e chama a igreja ao arrependimento, da mesma forma que chama você nessa noite. Arrepender não é somente você chorar com os louvores aqui entoados. Arrependimento é uma mudança de atitude. Chorar até Judas chorou. Pedro também chorou, mas Pedro mudou as suas atitudes. João Batista dizia: produzam frutos de arrependimento. O que é isso? Mostrem que vocês de fato agora vivem uma vida diferente. Eu não quero que vocês somente mergulhem nessas águas e se levantem como a mesma pessoa. Sejam diferentes. Vivam uma vida diferente. Produzam frutos de arrependimento. O filho pródigo, ele não somente ficou se lembrando da casa do pai, chorando. Ele foi até a casa do pai. Cristo está esperando uma atitude sua nesta noite. Está te fazendo um convite. O noivo está chamando por sua vida. Cristo chama a noiva que não o ama mais da mesma maneira, mas que ainda há solução para ela. É tempo de você voltar-se para Jesus. Não amanhã, não depois, não quando você já tiver avançado em idade. Cristo te quer hoje, com todo o seu vigor, com toda a sua disposição. Cristo te chama hoje. Cristo faz um convite a você nessa noite. Eu quero deixar claro uma coisa: eu não estou aqui falando somente para os ímpios, somente para quem ainda não é crente. Estou falando para os que são crentes. Estou falando para os que estão aqui e que não sentiram nada o culto inteiro. Meu irmão, isso não é normal. Se você acha que isso é normal, não é. Se você acha que aceitar Jesus e continuar vivendo uma vida de pecado é normal,
Cristo chama você nessa noite a se arrepender. O que é que te faz achar que você está salvo? Eu quero ser muito sincero com você aqui nessa noite. Já é 9 horas, quero encerrar. Eu quero ser muito sincero com você aqui agora. Porque eu louvo a Deus. Porque o Senhor está dando uma chance a você. No capítulo 1 de Romanos, no verso 17 e 18, Paulo, ao retratar a situação da sociedade que estava profundamente em pecado, ele diz assim: sabe por que eles estão nessa situação? Porque Deus os entregou. Deus os deixou. É como o homem que está em cima do cavalo, o cavalo quer correr e o homem refreia. Mas quando Paulo diz assim, Deus os entregou às suas paixões infames, é como se Paulo estivesse dizendo assim: o homem é aquele cavalo que quer correr, ele quer pecar, ele quer a todo custo realizar as vontades da sua carne. Então Deus diz: você quer? Então vá, suje-se mais. Mas com vocês nessa noite foi diferente. Cristo não entregou vocês ao pecado. Pelo contrário, Cristo chamou a sua noiva para dar uma mensagem de alerta, de arrependimento. E hoje pode ser a sua última chance. Hoje pode ser a sua última oportunidade de finalmente abrir o seu coração para Jesus e a partir de hoje, de fato, viver uma vida para Cristo. Me permita ser sincero com você. O que é que te faz achar que você está salvo? Porque você aceitou Jesus naquele dia? Porque você se batizou? Porque você fala em línguas estranhas? Essa tua língua amanhã está falando mal do teu próximo, se não for mais tarde ainda. O que é que te faz pensar que você está salvo? Se permanece nessa vida de pecado. Se você acha que foi salvo, mas permanece numa vida entregue ao pecado, meu irmão, me permita a sinceridade, você tem que rever a sua conversão. Você foi salvo de quê? Foi salvo de quê? Quem é salvo foi regenerado. Quem é salvo vive uma nova vida. Quem foi salvo produz frutos de arrependimento. Amém. A igreja de Éfeso deixou de existir. Ela não deu ouvidos à mensagem do Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo está oferecendo essa mensagem a você. Talvez você tivesse esperado outra mensagem, não sei. Mas Cristo é tão bondoso, tão misericordioso, que te convoca à santidade, a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Reflita nessa mensagem. Não saia por aquelas portas hoje sem se autoexaminar e ver o que você está fazendo na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a responsabilidade, a confiança do nosso pastor, dos meus líderes, da igreja aqui, que conhece, deixa Cristo no público. E a você visitante, obrigado pela sua visita. Nossas portas estão abertas sempre, podem ficar à vontade. E a igreja, lembre-se dos jovens, continue orando pelos jovens, aqueles que não podem estar aqui, aqueles afastados, que querem voltar, mas não têm força. Quando passar na rua, oi, tudo bom? Visita a igreja, né? Porque eles estiveram aqui. E alguns deles não têm força para voltar. Amém. Programa se continua. Amém. Gente, eu gosto desse menino por duas coisas. Primeiro, porque ele é pequenininho, tá mais como eu. Ele pregou aqui
um estilo bem parecido com o meu. O objetivo é entregar a mensagem lá dentro do coração. Amém? Eu recebi aqui o meu puxão de orelhas. Eu recebi. Eu precisava ouvir exatamente essa parte em que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Estamos envolvidos em muitas, assim, um ativismo. Nós precisamos estar saindo daqui hoje com o coração voltado para a renovação desse compromisso com o Senhor Jesus. Eu não sei da vida de ninguém, cada um sabe de si e Deus sabe de todos nós. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém entre nós que hoje, ouvindo esta palavra, sentiu no coração que precisa de renovação, alguém que ainda não confessou Jesus e disse: eu quero viver para Jesus, eu quero viver esse amor que foi pregado, esse amor que Jesus quer que a gente viva nele, amando o próximo e amando a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Amém? Alguém que quer entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se houver, venha. Eu quero orar por você. Amém? Louvado seja o Senhor e Senhor. Pode subir. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer tomar essa atitude de coragem? Ela tem 11 anos. As minhas filhas aceitaram Jesus com 8 anos de idade. 8, 9 e 8. Stephanie, levanta a mão, Stephanie. Com 8 anos de idade, ela tomou a decisão que você está tomando agora. Amém? Jesus é o único que pode nos livrar da condenação que virá sobre este mundo. Se essa guerra que está lá em Israel se espalhar pelo mundo, porque Israel tem muitos aliados e tem muitos inimigos, e se essa guerra se espalhar, ela chegará ao Brasil. Talvez ela não chegue aqui com armas, com bombas, mas ela chegará com dificuldades, porque muitas coisas o Brasil recebe de fora, muitas coisas que você consome aqui vem de fora. Tecnologia, muitas coisas vêm de fora. E nós seremos atingidos. E se houver uma dificuldade geral no Brasil, haverá uma reação do governo para conter a população. Aí houve agora, há poucos anos, em 2020, uma pandemia que nunca houve na história. Eu nunca tinha ouvido disso, uma coisa tão violenta. E que deixou a igreja em casa, com as portas fechadas. Isso foi incrível. Mas o Senhor, como foi pregado aqui, não deixou a igreja ser vencida. A igreja venceu. Mas nós precisamos mudar. Precisamos de uma mudança. Precisamos renovar esse compromisso com o Senhor. Amém? Tem mais alguém? Alguém que quer voltar para Jesus? Eu estou afastado, eu quero voltar. Eu quero me reintegrar à caminhada com os demais irmãos. Alguém? Às vezes nós queremos andar sozinhos em casa, né? Eu também. Eu faço minhas orações, não preciso de nada, mas nós precisamos desse convívio. Precisamos estar aqui ouvindo o que ouvimos agora, os louvores que foram entoados. Precisamos estar sendo lembrados de que somos ainda pecadores, que não devemos pecar, porque se o Espírito Santo habita em nós, não deveremos mais pecar. Não é fácil, eu sei. Eu sou um ser humano igual a vocês. Mas nós temos que vigiar, que perseverar. Dia 31, os adoradores do diabo vão estar levantando um clamor, vão estar fazendo um culto fora do comum,
contra nós, contra a igreja, contra as famílias, contra tudo o que é Deus. Eles agem contra tudo o que é de Deus, o que clama a Deus. Eles vão se levantar contra a igreja. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos estar orando. Quero orar por essa família agora. Muito linda. Muito linda. Glória a Deus. Você confessa que você é muito suficiente, Salvador? Sim. Coração que você aceita? Nós vamos orar por você. Porque nós nascemos debaixo do pecado original, que nos condenava, que nos afastava de Deus. Mas hoje você tomou uma decisão que vai trazer você para perto de Jesus. E Ele vai cuidar de você todos os dias, todos os demais dias. Como mudou até agora, mas agora Ele vai dar uma atenção diferente de você. Ele vai falar com você de uma forma mais diferente. Amém? Vamos orar, gente? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer, Senhor, porque tocaste o coração de Ludmila para confessar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Pai, ela está tomando uma decisão diante da igreja, mas a decisão já foi tomada no coração dela, porque o Espírito Santo falou com ela e a convenceu de que só há salvação em Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que quando nos convertemos, passamos por uma mudança e que muitos, ó Deus, os que convivem com esta moça vão tentar tirá-la do caminho. Mas nós te pedimos que acampes o teu anjo, Senhor, ao redor dela, que o Espírito Santo passe a habitar nela e que o Senhor use aqui a igreja, todos os demais que tiverem contato com Ludmila, para fortalecê-la nessa caminhada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, nos diz que os anjos fazem festa no céu, os anjos glorificam a Deus no céu, quando o pecador se arrepende na terra. Neste momento, os anjos estão glorificando a Deus pela sua palavra. Nós te agradecemos, Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus. Acompanhe a Ludmila. Amém? Que o Senhor conceda a vocês, igreja santa do Senhor, uma semana de paz, de vitórias, muitas bênçãos. Que o Senhor livre a cada um do mal. Que o Senhor desperte todos vocês de madrugada. Quando vocês acordarem, dobrem os joelhos para orar. Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Se você não ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, vá falar ou ler, porque o Senhor confia na mensagem do nosso seu coração. Amém? Recebam a bênção. Amém? O anjo falou que eu ouvi agora, que está errado, que completamente mais uma minuto. Está errado, vem aqui, Tainá, vamos orar por você. Eita maravilha! Amém. Vamos dar vergonha. Beleza, amigo. Vai, menina, uma força. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Senhor, nosso Deus e nosso Deus Pai, és poderoso. queremos também apresentar diante de Ti tua serva Tainá, cujo coração Tu conheces, ó Pai, como a palma da tua mão. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida de Tainá, pelo que já te agradecemos, ó Deus, pelo seu aniversário, por tudo que o Senhor tem operado na vida dela, que ela seja fortalecida e renovada, em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém? Amém. Parabéns, querida. Receba a bênção, depois vamos cantar. E o amor de Deus, nosso Pai, a
do Senhor Jesus